Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do quarto dia do Veda edição 2019 aqui no canal. E o que temos hoje é a resenha do conto O Alçapão, escrito por Ray Bradbury, aqui da sua coletânea A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Clara Peck já vivia fazia uns 10 anos na velha casa quando fez a estranha descoberta. Na escada, a meio caminho do segundo andar, no teto do patamar, o alçapão. Meu Deus! Ela ficou petrificada no meio da escada, observando aquela surpresa, desafiando sua existência. Assim começa O Alçapão, escrito por Ray Bradbury, que conta a história, obviamente, de Clara Peck, uma mulher ali com seus 57 anos de idade e bestificada, né, quando ela reparou finalmente, depois de tanto tempo morar ali naquela casa, que havia um alçapão ali no teto. E claro, né, se há um alçapão, obviamente há um sótão ali naquela residência que ela tanto deveria conhecer, né? Mas o problema nem é esse, a tal surpresa, a existência do alçapão. O probleminha é que dali de cima, ou seja, do sótão, que ela nunca soube da sua existência, sim, começam a surgir ruídos estranhos, cada vez mais intensos. E aí, bom, eu não vou contar, né, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, com certeza temos aqui mais um conto do Ray Bradbury que se baseia no suspense, no mistério, no teor de fazer com que as situações cada vez ficam mais estranhas e inesperadas. Aliás, eu já diria que a abertura desse conto é sensacional. Esse motivo é quase besta, né? Poxa, uma pessoa encontra uma coisa diferente na sua própria casa. Isso lá é história? Bom, claro que é. Se você consegue conduzir o interesse do leitor de saber o que diabo é aquilo, por que a personagem está tão incomodada com aquele, no caso não é um objeto, né? É um alçapão, ou seja, é um buraco no teto da sua casa. O jeito que o Ray Bradbury conduz essa narrativa é bastante interessante. Eu ficava muito curioso e sempre querendo saber o que vai acontecer a seguir ali naquela desventura dessa senhora, né? Que também ela ficava se perguntando, peraí, eu não estou tão velha assim, 57 anos, né? Não dá pra dizer que você está começando já a caducar. Bom, eu estou na casa dos cinquentinha já, né? Eu não estou caducando ainda. Então entendo o pensamento da Clara. Sim, claro, já a identificação com o leitor, né? Não é suficiente para ficar maluco ainda. Ela até tem um grande apontamento do porquê que ela nunca percebeu aquele alçapão, que é exatamente algo que eu não vou dizer para vocês, obviamente, porque senão estraga sim a experiência de ler o texto. Não chega a ser um grande spoiler, mas é uma boa dedução dela e já explana muito a vivência dela. Sim? Só de citar o motivo dela nunca ter visto o alçapão, a gente já começa a entender o personagem. É uma boa sacada do autor. Muitos autores não conseguem fazer isso. Ou seja, por causa de um detalhe, ele consegue definir a sua protagonista. Muito bom isso, sensacional para falar a verdade. E claro, no decorrer da desventura dessa senhora, a gente vai ficando cada vez mais inquietado com essa coisa do barulho, porque ela começa a ter algumas imaginações bastante interessantes a respeito de como vai se desenvolvendo esses ruídos estranhos lá em cima, no sótão, o que tem lá dentro, afinal de contas. Mas claro, a curiosidade também tem um certo empecilho. Ela tem 57 anos de idade, né? Ou seja, ela não é uma moçoila que pode trepar numa escada, passar pelo alçapão, invadir o sótão e descobrir o que raios tem ali que está fazendo tanto barulho assim. Não, ela tem essa dificuldade e disso resulta outras coisas interessantes que vão aparecendo no texto também, que claro, não vou dar nenhum spoiler, porque na verdade são duas coisas que surgem, na verdade 3 que vão acontecer dali pra frente e claro, você tem que ler o texto, esse sim eu recomendo bastante. Aliás, eu sempre digo, quando eu topo com um bom texto dentro de uma coletânea, eu recomendo leiam o texto, leiam o conto, né? E leiam também todo o conjunto aqui reunido. Por isso, claro, deixo aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir esse livrinho aqui de Ray Bradbury. Vocês sabem, né? Se vocês fazem a compra através desse link da Amazon, recorre aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, feito o jabá, continuando. Sim, a história não perde o seu foco durante todo o seu desenrolar. A não ser aí precisar um pontinho negativo para esse conto do Ray Bradbury. Sim, o final dele me pegou de surpresa. Eu estava lendo, de repente eu virei a página, aconteceu uma coisinha diferente, né? Virei a página,
acabou. Tinha acabado o texto. Como é que pode? Eu fiquei surpreso porque não houve uma preparação de um certo final. Sim, naqueles 3 desdobramentos que eu falei que vão acontecendo ao longo do texto, sim, o terceiro, claro, resultou numa coisa, ela teve uma atitude um pouco diferenciada, a protagonista, a Clara, e aí teve um certo desenrolar e de repente, bum, acabou o texto. Na verdade, por que eu fui pego de surpresa? Um pouquinho antes, ainda quando estava naquele terceiro evento de novidade, já tinha um certo texto um pouquinho diferenciado do que estava antes. Às vezes um escritor, quando está escrevendo, ele mantém uma certa maneira de narrar os fatos. De repente ele dá uma pequena mudada. Isso causa um estranhamento em quem está lendo. Você pode ficar até um pouco... ler, mas não está entendendo. Sabe quando você chega a voltar uma página porque você não prestou atenção? E olha, eu estava gostando bastante do texto, estava bastante curioso. Ou seja, eu não perderia a atenção por causa de uma coisa assim. Quer dizer, perderia, porque é justamente uma coisa diferenciada. Se ele tivesse na mesma batida de antes, é que ele começou a deixar um pouquinho mais nebuloso o que está acontecendo, até o comportamento diferenciado da Clara. Isso me deixou um pouco desatento e quando eu virei a página acabou. Eu tive que reler uma página e meia anterior para entender que sim, não, na verdade ele já tinha feito um preparo de fecho da história. Não, aliás, ele não fez um preparo de encerrar a sua narrativa. A história é meio aberta no seu final. Isso também deixa alguma coisa interessante para alguns leitores e para outros não. No meu caso, às vezes eu não gosto de finais abertos, prefiro uma coisa mais conclusiva. Aqui sim foi aberto, por isso eu até não considerei a história perfeita. Eu daria um 5 para ela, com certeza, mas no finalzinho, por causa disso, eu falei, acho que não. Por causa desse detalhe aí, talvez eu acabe esquecendo essa narrativa ao longo dos meses. Enfim, para O Alçapão de Ray Bradbury, eu atribuo 4,5 asteriscos. E falando em mistérios, amanhã temos mais que simplesmente com a rainha do crime, Agatha Christie, aqui na sua coletânea 3 Atos Cegos e Outros Contos. Com certeza, mais uma historinha rápida, breve e sensacional aqui dessa autora que nunca deixa a gente sabendo de tudo que está acontecendo nos seus contos, né? Mas enfim, semana que vem, na quinta-feira, olha só, veremos o último texto aqui da coletânea de Ray Bradbury e claro, na outra semana seguinte teremos uma nova publicação aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. É sempre assim, acaba uma coletânea e já vai começando outra. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto. E tchau!